gravar. Ah. Ok. Podemos, Jefferson? Pode sim, professora. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Me apresento um pouquinho, sou Elizabeth Guzmão, sou pesquisadora do INPA, e hoje eu estou como moderadora dessa quarta e última palestra do nosso ciclo de atividades dentro dessa 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que faz parte esse projeto Popularização do Conhecimento Científico sobre produção de peixes nativos na Amazônia. Então, quem assistiu várias atividades desse evento deve ter assistido muita coisa, se ouviu muito falar de peixe, se ouviu muito falar de produção, né, sanidade, de nutrição, mas hoje nós temos um tema muito especial e tão importante que eu acredito que ele vai fechar com chave de ouro o ciclo de palestra. Nada melhor do que convidar o nosso pesquisador, né, professor Rogério Jesus, que é, obviamente, um nome muito conhecido aqui na região e que formou muitos profissionais, e está hoje no nosso programa. Eu vou ler um pouquinho do perfil dele para que vocês possam acompanhar, né, essa projeção do professor Rogério, que é extremamente importante dentro dessa área de pesquisa. Então, o professor Dr. Rogério Souza de Jesus, ele é graduado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará, ele fez o mestrado pela Universidade Federal do Amazonas e o doutorado pela Universidade de São Paulo, na USP. Ele é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, e ele está alocado na Coordenação de Tecnologia e Inovações, COTEI. Ele também é líder do Grupo de Pesquisa Tecnologia de Alimentos e, além disso, ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, que tem a Universidade Newton Lins como proponente e ampla associação com o Instituto Nacional de Pesquisa, o INPA, né? Extremamente importante essa parceria. Ele possui expertise na área de ciência e tecnologia de alimentos, atuando principalmente no controle da qualidade do pescado de água doce e tecnologia do pescado da Amazônia. Então, é um tema bem adequado para esse momento e portanto, extremamente importante. Neste ano de 2021, o professor Rogério ele coordenou a editoração da cartilha Consumidor para avaliação do frescor do pescado, considera uma cartilha extremamente útil para compor a cadeia produtiva das espécies, principalmente matixã e tambaqui, são duas espécies muito produzidas na aquicultura, e, portanto, com informações muito importantes, tanto para o setor produtivo, para o agronegócio, né, para os frigoríficos, também como aqueles que utilizam e praticam, né, vendas e pequenos negócios com a produção de pescado. Então, considero extremamente importante. Eu queria, então, avisar a todos vocês que estão nos ouvindo e estão prestigiando esse momento tão especial, que o chat vai estar funcionando até o término, após a apresentação do professor Rogério, né? Nós devemos selecionar algumas perguntas ou aglutinar outras que forem igualmente com o mesmo sentido. Tá? Aquelas que não forem possível responder, eu vou repassar para o professor Rogério, e eu acredito que vai estar disponível no chat para que vocês possam ter a resposta da pergunta de vocês. Todas serão muito bem-vindas e extremamente importantes. Então, é muito valioso que vocês façam pergunta, independente de vocês acharem que são perguntas simples ou que são perguntas que são muito elementares. Não. Aqui nós estamos lidando com um público bastante diverso, lembrando que essa é uma atividade para socializar a pesquisa, a tecnologia, com a sociedade. Então, independente da sua formação, independente do seu conhecimento, aqui nós estamos abrindo, né, as nossas linhas de pesquisa para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento
e, portanto, considero toda e qualquer pergunta extremamente importante, assim como eu acredito, professor Rogério, ele terá maior boa vontade de responder, né, porque isso é uma atividade social, é uma atividade que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que já é uma atividade que vem desenvolvendo na sua 19ª edição, ela tem por fim a finalidade de aproximar a sociedade ao conhecimento técnico e científico, e esse ano um tema extremamente propício, que é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. E, portanto, a pesquisa não pode ficar simplesmente num grupo de pessoas, ela tem que abrir, ela só é importante se nós pudermos compartilhar os conhecimentos com a sociedade. Então, agora eu passo a palavra para o professor Rogério, que irá ministrar a palestra intitulada Tecnologia Pós-Colheita de Pescado Amazônico. Professor Rogério, então, o senhor tem esse tempo de 1 hora para expor a sua apresentação e, em seguida, nós estaremos abrindo para as perguntas. E, mais uma vez, eu volto a falar, o chat está aberto para qualquer pergunta em qualquer momento. Então, por favor, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Elizabeth. É uma satisfação muito grande poder participar desse projeto, né? A gente apelidou desde os outros anos de projeto POP, né? Que é o projeto Popularização do Conhecimento Científico sobre a produção de peixes nativos na Amazônia. Bom, e me foi pedido para falar sobre a tecnologia pós-colheita de pescado, que é a disciplina que nós temos no programa de pós-graduação em aquicultura, né? Como a professora falou, justamente que é feito em associação entre a Universidade de Newton Lins e o INPA. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, saudar a todos, né, da minha boa tarde, e falar que esse tema, essa palestra, Tecnologia Pós-Colheita de Pescado Amazônico, é uma necessidade que sentimos de levar os conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo de mais de 30 anos de trabalho aqui, né, não só em várias localidades da Amazônia como um todo, passando pela nossa graduação, quando entramos aqui no INPA para fazer os estágios, que naquele tempo nem existia PIBIC ainda, então eram estágios voluntários, né, que a gente fazia, depois no mestrado e depois no doutorado, que eu sempre trabalhei com pescado amazônico. Então, realmente, é uma vida de trabalho que a gente vem realizando, né, ao longo de cerca de 30 anos, visto que eu comecei essa carreira aqui em 1988, então já tem mais de 30 anos, na verdade, né? Então, é uma satisfação poder falar sobre isso. E a gente vai querer começar falando sobre justamente a produção mundial de pescado, porque hoje em dia sabemos, segundo os dados da FAO, que ela está em torno de 170 milhões de toneladas métricas, sendo que cerca de metade dessa produção advém ainda da captura, né, na natureza, nos mares e oceanos e nos rios, e a outra metade já é a produção advinda dessa nossa área de trabalho, que é a aquicultura. Então, cerca de 85 milhões de toneladas já é uma produção da aquicultura, né? Quando eu comecei a trabalhar, era muito inferior, né? Não se mostrava sendo uma produção ainda significativa. E, hoje em dia, é uma produção realmente que já atende metade da produção total. E, por outro lado, eu gostaria de mostrar nessa tabela que está aparecendo para vocês aí, essa figura, que as formas de utilização do pescado na alimentação humana não mudaram muito ao longo do tempo. Vocês estão vendo aí, né, essas faixas coloridas, né? Essa faixa mais embaixo, com azul, ela é o pescado fresco, né? Então, é a principal
a forma de utilização ainda é o pescado fresco, ou seja, o pescado quando ele é simplesmente refrigerado em gelo. A segunda forma mais utilizada é o pescado congelado, que é esse amarelo, né? Vocês estão vendo pela porcentagem aí, que ela já é um pouco menor do que da forma de utilização de pescado fresco. Em seguida, o que a gente chama de pescado preservado, né, que são as outras formas de onde estão os enlatados, onde estão os marinados, etc., que são essa faixa vermelha, que é muito próximo do que é, em termos de porcentagem, o pescado curado, que é o pescado que a gente chama salgado, normalmente. Tá bom? E essa faixa mais superior, que é digamos, uma quarta forma, ou quinta, né, forma de utilização, que é aquilo que não é direcionado para a alimentação humana. Então, é direcionado para a alimentação animal, que é justamente uma faixa que vem diminuindo. Antigamente, muito mais pescado era empregado para fins não alimentícios para os humanos do que atualmente. Justamente por quê? Porque, com o aumento da produção da agricultura, a grande maioria da produção de pescado advindo da agricultura é direcionada diretamente para a alimentação humana. Tá certo? Então, a gente pode falar também que esses benefícios nutricionais do pescado para a alimentação humana são advindos principalmente da sua riqueza, né? A riqueza do pescado em termos de proteínas, né? De alto valor biológico, como também com uma elevada digestibilidade, né? E essa porcentagem de proteínas de alto valor biológico é responsável atualmente por mais ou menos 17% das proteínas de origem animal que são consumidas no mundo. Outros nutrientes importantes no pescado são também as vitaminas e os minerais, né? Principalmente, nós destacamos aqui vitamina A, vitamina D, a vitamina B12, e, em termos de minerais, o zinco, né? O cálcio, o ferro, o iodo e o selênio, né? São os principais advindos do pescado de um modo geral. Além disso, né, da riqueza em proteínas e da riqueza em vitaminas e minerais, uma outra fonte de nutrientes importantíssima advinda do pescado são os ácidos graxos do tipo ômega 3, que são muito famosos, né, principalmente o EPA e o DHA. Por quê? Porque eles previnem, né, já tem muitos trabalhos publicados nessa área, previnem doenças cardiovasculares em cerca de redução de 30%, chega a ser 36%. Muitos trabalhos publicados têm afirmado isso. Em termos de prevalência, né, de doenças cardiovasculares, cerca de 36% a menos das populações que consomem regularmente o pescado e, indiretamente, o ácido graxo do tipo ômega 3. Porque principalmente as espécies marinhas e de águas frias são muito ricas nesse tipo de nutriente. Além disso, eles também ajudam, junto com os ácidos graxos do tipo ômega 6, também ajudam no desenvolvimento cerebral, né? Principalmente da formação ainda, quando a criança ainda está no ventre materno. E se alimenta também com pescado na primeira infância, né, o seu coeficiente de inteligência pode ser até 6 vezes superior do que seria daquelas crianças que não têm esse tipo de alimentação. Bom, então, fazendo uma comparação dos níveis dos ácidos graxos ômega 3 dos peixes com outras carnes, nós vemos aqui, por exemplo, que, onde está a churiada aqui, os ômegas 3 no jaraqui, que é um peixe aqui amazônico, né, que é muito consumido e mais pescado na natureza,
ele tem cerca de 81 miligramas por 100 gramas de pescado, então, por 100 gramas de jaraqui. Como eu falei, os peixes de águas frias e águas marinhas, eles tendem a ser mais ricos em ácidos graxos de ômega 3. Então, olha a diferença. O arenque, por exemplo, que é um peixe de águas frias e águas marinhas, possui uma quantidade bem superior, ou seja, de 1.500 miligramas por 100 gramas. A carpa, que também é um peixe de água doce, ele tem cerca de 350 miligramas por 100 gramas, enquanto que a tilápia, né, que é um peixe de água doce aqui das regiões tropicais, tem uma quantidade similar ao do jaraqui, que é em torno de 91 miligramas por 100 gramas. Então, vocês veem que, dentre as próprias espécies de peixe, há uma diversidade muito grande na quantidade de ômega 3 existente. No entanto, mesmo o jaraqui, que tem a menor quantidade entre as espécies aqui elencadas, ele tem o dobro do que tem na carne de frango, e nem se fala a quantidade em relação à carne bovina, que é somente de 3 miligramas por 100 gramas. Tá certo? Bom, passando adiante ainda um pouco, aumentando para os outros tipos de nutrientes, essa quantidade de nutrientes existentes também no jaraqui, por exemplo. Então, em termos de cálcio, o jaraqui possui em torno de 140 miligramas. E isso vai atender, né, praticamente a necessidade que são recomendadas, né, para crianças, né, mundialmente. Então, em termos de cálcio, praticamente o jaraqui atende à necessidade. Em termos de ferro, ele é bem mais rico do que as outras espécies, como carpa e tilápia. Em termos de zinco, né, eu estou fazendo uma comparação de um pescado amazônico, né? Então, muitas outras espécies amazônicas têm esse tipo de composição, então, essa riqueza em termos de micronutrientes, em termos como cálcio, ferro, zinco e a própria vitamina A, onde ele tem uma riqueza exorbitante. Vocês podem ver aí, em torno de 268 microgramas. Bom, além disso, também a gente tem que chamar a atenção que, além desses benefícios que existem no consumo para a saúde humana, né, o potencial aquícola, né, dos peixes nativos da Amazônia já estão bem representados, principalmente pelas duas espécies que a professora Elizabeth acabou de citar, que são o tambaqui e a matrinchã. Mas, além disso, outras espécies também são muito importantes, né, com grande potencial, como o próprio pacu, pirapitinga, né, os seus híbridos, né, que tem o tambacu, patinga, etc., o matrinchã, né, o pirarucu e também o surubim. Então, essas espécies amazônicas são as espécies com maior potencial. Não que as outras não tenham, mas são aquelas que já têm muita produção. O tambaqui, por exemplo, é a segunda espécie nativa mais produzida no Brasil, né? A primeira, aliás, é a segunda espécie mais produzida na aquicultura e é a primeira espécie nativa mais produzida no Brasil. Bom, e justamente essa espécie, o tambaqui, ele é a espécie denominada filogeneticamente de Colossoma macropomo. Ela é uma espécie nativa, como falei, com maior potencial aquícola e a mais produzida no Brasil, e é também, por outro lado, a espécie mais apreciada pelo consumidor aqui na região amazônica. Tanto que aqui em Manaus nós consumimos cerca de 40 mil toneladas anuais de tambaqui. Essa espécie ela atinge, na natureza, mais de 1 metro de comprimento e cerca de 30 quilogramas,
e também ela possui, né, um papel importante na alimentação da população da cidade de Manaus, que é o maior centro consumidor da região amazônica, porque esse consumo de 70 mil ou de 40 mil toneladas anuais, ela corresponde a cerca de 17 quilogramas por habitante ano, que é praticamente o dobro do que é produzido na média brasileira, do que é consumido na média brasileira, em termos de pescado. Só dessa espécie, né? Como o amazonense costuma comer outras espécies de peixe, também esse consumo é mais elevado aqui. Costumamos ter alguns trabalhos nessa área que chegam a dizer que o consumo do amazonense, em média, das cidades, é em torno de 25 a 26 quilogramas ano por habitante, enquanto que no interior é o dobro disso, chega a mais de 50 quilos por ano por habitante, que é um consumo muito parecido, por exemplo, com os países da Ásia, né, do Sudeste Asiático, que são os maiores consumidores de pescado. Bom, quanto às características zootécnicas do tambaqui, né, são aquelas principais, né? Fácil adaptação ao ambiente de cultivo, resistência ao manejo, crescimento rápido, porque em um ano ele atinge o tamanho comercial para a sua venda, né, ao consumidor, domínio do processo reprodutivo, atualmente já existe pelos produtores de tambaqui, há uma disponibilidade de juvenis ao longo de todo o ano, né? Ele possui boa aceitabilidade para a ração e rusticidade na criação, alta produtividade e alto valor comercial no mercado. Então, tudo isso condiciona o tambaqui a ser realmente um produto nativo, a espécie nativa mais produzida no Brasil e, consequentemente, aqui na Amazônia também. Bom, no entanto, as práticas de pré-abate precisam ser ainda melhoradas. Por quê? Porque é um processo traumático e, normalmente, gerador de grande estresse, né? As principais etapas em que são causados esse estresse são justamente na despesca, nas operações de despesca, na operação de manuseio e no transporte. Então, essas práticas pré-abate precisam ser melhoradas porque elas expõem, né, os animais aquáticos aos estímulos adversos àquele seu equilíbrio metabólico em que ele se encontra quando ele está lá no viveiro. Então, esses estímulos adversos é que criam essa condição de estresse fisiológico. E nós tentamos justamente estudar essa fisiológico para tentar minorar o efeito dele sobre a qualidade do pescado obtido. Então, o que vem a ser esse estresse, né? É aquele conjunto de respostas que o organismo animal, diante de estímulos desagradáveis, agressivos e ameaçadores, dá lá no final, na sua produção, né, na qualidade do produto final. Então, esse estresse, esses estímulos, eles vão acontecer em cima do sistema nervoso central, né? Podem ser estímulos tanto externos, né, como internos, né, da própria criação, como também aqueles advindos do ambiente. Então, esse estresse, normalmente, ele se remete em termos de algumas respostas que a espécie do pescado dá, que a gente pode colocar como respostas primárias, respostas secundárias e respostas terciárias, que passam o quê? Pelo aumento do nível de cortisol na corrente sanguínea, pelas alterações da atividade neurotransmissora, pelas mudanças metabólicas, distúrbios regulatórios, mudanças nas características hematológicas, mudanças nas funções imunes, né? Então,
mudanças nas características produtivas e também nos padrões comportamentais. Todo esse cabedal de respostas do estresse pode ser combatido. Não é? Ainda bem que pode ser combatido, e existe um conhecimento em cima disso, que é justamente para prevenir que o estresse vá prejudicar a qualidade do produto. Então, como é que o estresse faz? Como que ele funciona que pode prejudicar a qualidade da carne, né? A qualidade da carne ela é susceptível, né, nas suas etapas de decomposição. Esse estresse pode aumentar, né? Pode apressar, digamos assim, a decomposição do pescado. Então, é justamente o que nós queremos é ter o pescado de qualidade por um tempo de vida útil maior possível. Então, nós vamos ter que atuar na diminuição do estresse para que se obtenha uma qualidade de carne melhor, né? Como é que essa qualidade pode ser melhor? Atuando sobre os processos de autólise, que é aquela quebra proteica intensa por ações enzimáticas, as enzimas que já estão ali no próprio pescado, compondo a constituição corpórea do pescado, né? Evitando, né, o avanço do crescimento microbiológico, ou seja, diminuindo a atividade microbiológica, a sua degradação, e também tentando minorar os efeitos da oxidação lipídica. Como nós vimos, o pescado, eu não falei para vocês ainda, mas ele tem um tipo, essa composição dele, dos seus ácidos graxos do tipo ômega 3, ela se caracteriza por ser um tipo de gordura que é chamado de gordura insaturada, ou seja, aquela que é cheia de duplas ligações nos carbonos, e essas duplas ligações vão ser facilmente atacadas pelo oxigênio ativo. Então, esse processo de oxidação é que leva ao desenvolvimento do ranço. Então, a rancidez causada no pescado, porque ele tem um tipo de ácido graxo altamente insaturado, por um lado, é benéfico para a saúde humana, mas, por outro, se ele for muito oxidado, muito rancificado, vai prejudicar. Por quê? Porque esses compostos formados que na sua cadeia lateral lipídica, eles podem ser cancerígenos, né? Precursores de câncer. Bom, então, essas alterações pós-mortem, a gente pode classificar, né, como sendo naturais. Elas podem ser postergadas, elas podem ser minoradas, ou seja, diminuir a sua velocidade, mas elas vão acontecer de qualquer forma, né? Seja o pescado tanto conservado em gelo, ou seja, somente refrigerado, seja ele congelado. Ele vai ter um tempo de duração que vai ser maior ou menor, dependendo do tipo de conservação que nós vamos poder fazer naquele produto. Então, quando o peixe ele está vivo, né, ele tem o que a gente chama, ele está com as suas enzimas, né, altamente ativas, e ele, então, ele sofre um processo de quebra enzimática, né, o que a gente chama de autólise. Então, as suas próprias enzimas constituintes, né, das suas enzimas corpóreas, elas vão começar a ser bem ativas, vão começar a quebrar as suas proteínas,
Então, essas enzimas, essa atividade enzimática, logo depois que o peixe morre, a gente chama como sendo um estágio de pré-rigor, ou seja, ainda não houve aquela rigidez cadavérica que acontece nos organismos após a morte. Então, assim que ele para, né, que ele sai do estado de vivo para o estado de morte, ele entra em pré-rigor e, nessa etapa, ele ainda está muito fresco e é considerado apenas como tendo uma atividade enzimática. A partir daí, ele entra numa etapa posterior, que é o que nós chamamos de etapa de rigor mortis. Essa etapa ainda caracteriza, ele não está mais igual quando estava vivo, como no pré-rigor, mas ele está um peixe ainda muito fresco. Se caracteriza ainda por uma atividade enzimática e o início da atividade microbiana. A partir da resolução do rigor mortis, ou seja, quando a sua textura se torna mais amolecida, mais abrandada, né? O peixe já não está tão fresco, mas ele ainda continua como pescado fresco, mas perde, não está mais igual a vivo, não está mais muito fresco, mas ainda ele não está ainda deteriorado. Nesse período de resolução do rigor, ele é caracterizado por intensa atividade microbiana. E aí, ao final dessa etapa de pré-rigor, rigor e resolução do rigor, a gente considera que o peixe está em decomposição. Bom, todas essas etapas que eu citei aqui, elas podem ser entendidas bioquimicamente, né? Então, o conhecimento bioquímico que existe dentro de toda essas etapas de decomposição do pescado são muito interessantes e são muito conhecidos e são facilmente de serem retratados. Nós fizemos um pequeno resumo aqui em que logo após a captura, né, ocorre ou a despesca, no caso dos viveiros, existe a morte. Aí, logo após, quando o peixe morre, há uma suspensão de oxigênio, né? Isso vai levar a uma diminuição do potencial de oxirredução e vai levar a dois caminhos. Por um lado, quando cessa a respiração, há uma degradação dos nucleotídeos, né, o ATP, que vai justamente levar ao rigor mortis, vai acumular lá no final da quebra dos nucleotídeos, né, uma substância de baixo peso molecular chamada de hipoxantina, e essa hipoxantina propicia, né, o crescimento bacteriano, que vai levar à decomposição. Pela outra via, né, com relação aos carboidratos presentes no pescado também, essa glicose, né, vai ser quebrada por um processo de glicólise, né, e vai formar o ácido lático. A formação do ácido lático vai reduzir o pH. Essa redução do pH vai ativar as enzimas presentes normalmente no pescado, que são as tripsinas, que vão fazer a quebra proteica, quebrando aqueles peptídeos em aminoácidos, transformando em aminoácidos livres, que também, por outro lado, vão propiciar o crescimento bacteriano e levar à decomposição. Então, esse conhecimento é muito importante porque explica bioquimicamente todas aquelas etapas que nós mostramos aqui em termos de quando o peixe passa de vivo para decomposto, né? Essas etapas aí todas de pré-rigor, rigor e resolução do rigor obedecem justamente essas duas vias de degradação proteica. Bom, e essa qualidade do pescado, obviamente, todo esse conhecimento vai influenciar o quê? Vai ser influenciado, aliás, pelo manejo, pela nutrição, pela sanidade
pela insensibilização e a forma de abate, e, finalmente, a forma como ele é conservado, né? A forma de conservação. Pode ser conservado em gelo, né? Quando ele chama de resfriamento, ou pode ser conservado por outras formas, né? Tratamento térmico, em que você pode fazer o peixe defumado, você pode fazer o peixe enlatado, pode também ser congelado, por exemplo. Bom, e essa qualidade, né, ela vai poder ser medida principalmente, né, ou mais facilmente, por sua aparência e pelo seu frescor. Então, o que vem a ser a qualidade? A qualidade é justamente todo aquele conjunto de parâmetros, de atributos que atendem à exigência do consumidor e garantem a segurança do alimento. Então, a gente pode verificar, né, os atributos de qualidade e o frescor por diversos métodos, né? Então, a gente pode verificar, por exemplo, pela avaliação sensorial, pela avaliação física, pela avaliação química ou pela avaliação microbiológica. Então, existe toda uma forma de se avaliar o pescado, várias formas de avaliar. Obviamente que a forma mais simples, né, para avaliar o frescor do pescado são os métodos sensoriais, porque aqueles que você tem ali presente com você, você não precisa de nada para você ter ali o seu olfato, você tem o seu tato, você tem a sua visão e que você pode fazer essa avaliação do frescor, essa avaliação sensorial. E o que vem a ser o frescor, né? O frescor, que a gente chama, é o atributo de qualidade que é mais importante nos produtos pesqueiros, e ele é descrito por uma série de propriedades definidas que podem ser medidas por vários indicadores. Esses indicadores, né, são fatores biológicos e fatores de processamento do pescado. Então, ali vão entrar as alterações físicas que ocorrem no pescado, as alterações químicas, as alterações bioquímicas e as alterações microbiológicas. Então, é que vão se sucedendo, né, na etapa pós-morte do pescado, até chegar à sua completa decomposição. E esses métodos de avaliação do frescor, como eu falei, podem ser agrupados em vários métodos, mostrei as fotos, né? Sendo que o principal deles é o método sensorial, porque é mais rápido e que tem uma resposta imediata. Mas também existem métodos físicos, né, como a medida do pH, né, a medida da intensidade da corrente elétrica. Existem métodos químicos, né, como os elementos que eu falei da degradação, você pode medir ali alguns compostos, como a hipoxantina, você pode medir as bases voláteis totais, né, o nitrogênio das bases voláteis totais. Você pode fazer várias medidas, e também os métodos microbiológicos, você pode medir através do crescimento de determinadas espécies de bactérias, por exemplo, de fungos no pescado. Então, todos esses métodos de avaliação do frescor são importantes, sendo, como eu falei, o método sensorial é muito mais simples, muito mais barato e muito mais rápido. Então, por isso, as indústrias tendem a empregar, né, muito mais os métodos sensoriais do que propriamente os demais métodos. Não que os outros não sejam importantes. São todos muito importantes, mas o método sensorial é mais utilizado pela sua simplicidade e pela sua praticidade. Então, os principais aspectos que são avaliados no método sensorial de avaliação, a gente pode levar em consideração, por exemplo, as escamas, né? A aparência do pescado. Então, as escamas têm que ser brilhantes, fortemente aderidas à pele do pescado. Então, a aparência do pescado é a principal forma de avaliação. Então, a parte superficial é muito importante. Você vai ver, por exemplo, quando o pescado tem as escamas brilhantes, fortemente aderidas à pele,
é que ele está com uma boa qualidade, excelente qualidade. Bom, os olhos também são muito importantes, né? A aparência, se ele está completamente ocupando a órbita ocular, né? Olha, se a coloração, se a córnea está translúcida, né? E não assim, ó, descolorida, né? Então tem que ter uma coloração muito importante, a coloração, né? A pupila negra enegrecida, né? Não deve ter perda de coloração, como está aqui nessa foto à esquerda. Então, os olhos também são muito importantes. A gente vai ver aqui, numa forma que os olhos eles têm que ser claros, pupilas negras, ocupando toda a órbita ocular, sem afundamento. A gente vai ver algumas fotos quando o peixe está com 3 dias no gelo, por exemplo. Os olhos, olha, estão com pupilas negras, né? São claros, ocupam toda a órbita ocular, não tem afundamento. Já com 10 dias, já tem uma certa mudança. Você vê que os olhos já perderam, não está mais tão claro, já não tem pupilas negras, né? Já não ocupa toda a órbita ocular, né? Já está um pouco afundado, com 10 dias. E com 17 dias no gelo, o pescado já mudou completamente a coloração, já mudou a cor das pupilas totalmente, né? Já está cheia de muco em cima, quer dizer, então já está um pouco pescado considerado decomposto, certo? Então, realmente, você pode fazer a avaliação dos olhos também. Bom, as brânquias são outros instrumentos que você pode avaliar. Então, a brânquia tem cor vermelho brilhante, sem odor desagradável. Então, nós vamos fazer a mesma comparação que fizemos com 3 dias, 10 dias e 17 dias. Com 3 dias, por exemplo, as brânquias, cor vermelha brilhante, né? Todos os filamentos branquiais estão inteiros, né? Completos. Não há odor desagradável das brânquias. Quando você vai na feira e cheira um produto que tem aquele odor de plantas aquáticas, né? Então, é um odor agradável. Com 10 dias, a aparência já está completamente diferente. Olha, a coloração mudou, já não é mais vermelha brilhante, já é um amarronzado, né? Os filamentos branquiais já estão completamente separados, já não estão unidos, já não estão inteiros, né? O odor já deve estar desagradável. E com 17 dias você vê, a brânquia não tem mais nada, não guarda mais nada, não tem mais forma, está desuniforme, o peixe está completamente decomposto. Bom, além dos órgãos externos que nós vimos aí, né, no caso das brânquias, dos olhos e das escamas, há também a avaliação dos órgãos internos. Então, a gente vai poder observar as vísceras, né, que devem estar íntegras, né, os órgãos bem definidos, né? Então, aqui você vê uma foto em que você tem as vísceras bem definidas, íntegras, né? O peixe está com a coloração vermelho brilhante toda das vísceras, ou seja, você pode diferenciar o que é fígado, o que é rim, o que é intestino. Quer dizer, você consegue diferenciar os órgãos, estão bem definidos. E, numa outra foto, né, passado, quando o peixe já está em decomposição, você não consegue, ele vira um verdadeiro mingau. Você não consegue mais diferenciar um órgão do outro. A coloração está completamente descolorida, digamos, não tem mais coloração, né? Está descolorido, né? E os órgãos já não estão íntegros, estão desfeitos, estão ali em decomposição realmente. Então, dá para você observar muito bem isso. Então, baseado nisso, né, além disso tudo, um outro aspecto a ser observado, que é muito importante e definitivo, é o odor, né? O pescado fresco ele deve ter um cheiro agradável, como o de plantas aquáticas, como eu falei ainda há pouco, né? E o peixe em decomposição ele já cheira mal, possui cheiro de azedo,
e um cheiro muito desagradável. Bom, então, esses aspectos todos nos levou a justamente elaborar esse guia do consumidor para avaliação do frescor do pescado, né, que foi citado pela professora Elizabeth no início da palestra, que justamente foi feito por mim e pelo meu colega, que foi meu orientado de mestrado, o Jonathan Isel, que ele fez todas as fotos, né, acompanhando. Então, esse guia, nós acompanhamos toda essa queda, digamos assim, a queda da qualidade do pescado, desde quando ele tinha 0 dia, né, no dia que ele foi capturado, foi retirado do viveiro, até quando ele entrou em decomposição. Então, e nós fizemos essa avaliação seguindo, né, uma metodologia, né, porque nós temos que transformar todo aquele conhecimento que nós temos, aquele conhecimento, digamos, subjetivo, em uma tabela objetiva. Então, na Europa, né, no final do século passado, os europeus desenvolveram o que é chamado de MIC, ou KIM, em inglês, né, que é o método de índice de qualidade. Então, ele é baseado numa tabela de deméritos, né, porque o peixe, quando ele está considerado como valor 0, é quando ele está com excelente qualidade. E aí, quando ele vai perdendo a qualidade, ele vai sendo pontuado. Então, por exemplo, a pele do pescado, né? Falando em aparência, né? Essa tabela consta disso aqui. Quando você tem a aparência do pescado, quando a pele está brilhante, resplandecente, vale 0. Quando já não está resplandecente, está só brilhante, ele pega 1 ponto. Quando ele vira opaco, pega 2 pontos. Aí vamos para outro, o odor geral do pescado. Quando ele está odor fresco, é 0. Odor neutro, já não está aquele odor fresco, não tem mais odor de plantas aquáticas, então é neutro, 1. Quando já tem um odor de ranço, um odor iniciando a odor pútrido, 2. E quando ele já está rançoso realmente, com odor de carne passada, 3. Os olhos, a mesma coisa. Quando eles estão claros, 0. Opacos, 1. Forma dos olhos. Quando ele está normal, ocupando toda a cavidade ocular, 0. Quando ele já não está mais côncavo, então ele é plano, ele leva 1 ponto. Quando ele já está afundado, aí leva 2 pontos. As brânquias, do mesmo jeito. Quando ela está com uma coloração vermelho, 0. Quando já está descolorida, 1. Em relação ao odor, quando a brânquia está com odor fresco, 0. Odor neutro, 1. Quando já está com odor ligeiramente rançoso, 2. E quando ele está com odor azedo, com odor de ranço, 3. Então, você juntando isso aí, ele faz uma classificação. Se ele tem 0 ponto, né, ele está de 0 a 5, ele é considerado como classe especial, ou seja, com qualidade excelente. Se tem de 6 a 10 pontos, se ele soma de 6 a 10 pontos nessa pontuação toda aqui, ele já vai ter uma classe B ou uma qualidade boa. Se tem mais de 10 pontos, até 15, de 11 a 15 pontos, ele está, que a gente chama de qualidade de consumo corrente, ou qualidade de classe C. E se está acima de 15 pontos, ou seja, de 16 pontos até 20, então ele já não está mais apto para consumo. Então, essa cartilha que foi inicialmente desenvolvida na Europa para o arenque e depois se foi fazendo para cada espécie de peixe, aqui no Brasil, aqui na Amazônia, aqui em Manaus, uma aluna minha e eu fizemos empregamos essa cartilha do MIC para o pescado amazônico, no caso, para o tambaqui congelado. Nós fizemos essa avaliação e nessa avaliação nós
empregamos aqui na elaboração desse guia do consumidor. Tá certo? Bom, e com relação ao abate, né? Qual é o método ideal utilizado para abater o pescado? Porque o produtor do pescado ele vai ter essa dúvida, né? O que eu faço para melhorar a qualidade? Já que o abate é tão importante, qual é o melhor método utilizado, né? Porque o abate, vocês não vendem, eles fazem assim, jogam lá na beira do viveiro, né? Jogam em cima do chão. É assim que é feito muitas vezes o abate aqui na região. Então, justamente tem que mudar essa concepção. Isso não pode mais acontecer, porque é isso que leva a depreciar a qualidade do pescado. Então, mas, por outro lado, também existem as questões relativas ao bem-estar animal para abater o pescado. Por quê? Porque o peixe ele possui todas aquelas organelas, aqueles órgãos, como tem o ser humano, em termos de sensibilidade. Ele é sensitivo, tem córtex, tem cerebelo, tem tronco cerebral, tem medula e tem hipotálamo. Então, como ele tem tanto o peixe tem como o ser humano, então ele também tem que ser respeitado em relação ao seu bem-estar animal. É uma questão nova, mas é uma questão que está posta para ser bem discutida. Então, sendo assim, olha, você pode fazer aí uma comparação, né? O peixe, como o ser humano, ele não tem o cérebro desenvolvido como o ser humano, tem aqueles órgãos, como nós citamos ali, bem desenvolvidos, né? Tem a sensibilidade também ao longo das vértebras, como tem o ser humano, e tem também as intensificações nervosas, como tem o ser humano. Então, as questões relativas ao bem-estar animal têm que ser obedecidas. Então, existe, então, atualmente, uma grande preocupação com relação a esse abate, porque tem que ser um abate humanitário, em que haja uma perda imediata da consciência, sem desconforto ou sem dor, né? Então, qual seria o abate ideal? É aquele que tem que ser fácil, rápido, higiênico e que não traga prejuízo à qualidade da carne. Esse é o abate ideal. Então, nós estudamos justamente, publicamos um trabalho, tive uma aluna, a Joana, foi minha colega doutora agora, mas ela foi minha aluna de mestrado, e, juntamente com o professor Luiz Inouye, da Embrapa, que foi o coorientador, nós estudamos a influência do estresse causado pelo transporte e pelo método de abate sobre o rigor mortis do tambaqui. Então, nós fizemos um trabalho que foi publicado na Brazilian Journal of Food Technology, de Campinas, que foi um trabalho muito interessante, que nós vamos abordar rapidamente ele logo a seguir. E também... Rogério, só comunicá-lo que nós temos apenas 6 minutos para encerrar a apresentação. Tá? Eu estou quase no final. Bom, tá, não, nós estamos no slide 26. Eu vou correr. Tá bom, está uma delícia, mas nós estamos controlando o tempo aqui. Obrigada. Tá certo. Nós fizemos, então, também outro trabalho, né, nesse mesmo dissertação de mestrado dela, e continuamos trabalhando, e na tese de doutorado da Joana, nós abordamos a importância do período de recuperação após o estresse pré-abate na qualidade do tambaqui, mantido em gelo e congelado. Então, justamente essa tese de doutorado, nela nós fizemos estudos relacionados com técnica para melhorar a qualidade do pescado, estender o tempo de vida útil, né? Então é necessário buscar alternativas para diminuir perdas que são causadas pelas práticas pré-abate. E uma forma disso, nós estudamos, foram os períodos de recuperação. Então, fizemos períodos de 6 até 48 horas após o transporte e vimos que eles são benéficos para o tambaqui, pois restabelece suas reservas energéticas após o estresse pré-abate e, com as suas reservas preservadas, os peixes apresentam entrada em rigor mais tardia, o que se torna benéfico para a indústria processadora, com valores de pH que vão garantir o retardamento do início do processo de degradação do músculo e, concomitantemente,
ocasionam melhoria na carne do pescado e o aumento do tempo de vida útil. Então, de modo geral, os resultados desse estudo, né, todos desses estudos aí que foram apresentados, eles indicaram que o uso de períodos de recuperação após as práticas pré-abate, ou seja, após a coleta lá, após o abatimento e após o transporte, ele é uma alternativa viável, né? Você passa um tempo, né? Obviamente que não pode ser tão longo como 48 horas, mas também não pode ser tão curto como 6 horas. Nós vimos que o tempo de 24 horas é um tempo mais ou menos ideal para melhorar a qualidade do tambaqui armazenado em gelo ou congelado para o uso pela indústria aquícola, para a indústria do processamento do pescado. Bom, e falando sobre a infraestrutura e principais trabalhos realizados no INPA sobre tecnologia do pescado, eu vou ter que correr um pouquinho por causa do tempo, mas eu vou tentar mostrar todos, né? Esses trabalhos aqui, nós fazemos aqui nessa planta piloto que nós temos aqui no INPA, de processamento. Então, tem uma área, né, onde fazemos a lavagem, toda a parte de abertura, de cortes do pescado, e fazemos na planta piloto, na parte limpa, que a gente chama de área suja, porque não é que seja suja, mas é a área que há aquela limpeza do pescado, né? E, a partir daí, nós vamos passar para outra área, onde é feita a parte toda do beneficiamento, do processamento em si. Então, nós podemos fazer vários tipos de trabalhos, como, por exemplo, produção de couro de pirarucu, né? É um coproduto gerado no processamento do pescado para consumo alimentício. Então, fazemos o aspecto final do couro, né? Sem acabamento, com acabamento de anilina e verniz, né? Transforma-se em bolsas, por exemplo, para as mulheres, né? Então, esse aproveitamento das peles e das escamas do pirarucu é um trabalho que foi feito durante muitos anos aqui no INPA. Bom, existe a qualidade. Nós fizemos outro trabalho, que foi a dissertação de mestrado do Bartolomeu, um aluno nosso, com qualidade de cortes em banda do tambaqui procedente da piscicultura, conservado sob congelamento. Outro trabalho que nós fizemos também aqui foi o uso de defumação líquida em cortes, tanto no lombo como na costela de tambaqui, procedente de piscicultura, que foi a dissertação de mestrado do Carlos Calafate. Bom, nele nós fizemos aplicação de gaseamento com a imersão em água gelada para adição de tripolifosfato, por exemplo. Então, esses trabalhos foram importantes para fazer a substituição do processo tradicional de defumação, que é um processo muito, digamos assim, preocupante, porque pode, quando consumido em grandes quantidades, pode levar, talvez, a um processo de desencadeamento de câncer. Então, por causa disso, nós estamos empregando defumação com fumaça líquida, justamente para evitar essa preocupação. Outro trabalho importante, nós já desenvolvemos aqui no INPA muitos trabalhos de mestrado, de doutorado, mas esses trabalhos que eu estou mostrando aqui são esses mais recentes e que eu considerei os mais interessantes para o ponto de vista comercial, digamos assim. Tá? Então, a qualidade do tambaqui comercializado em Manaus, né? Então, nós fomos às feiras, aos supermercados e avaliamos a qualidade, né? Já que é consumido 40 mil toneladas, como é que está a qualidade desse pescado que é consumido em Manaus? Então, um trabalho muito importante também. A produção de hidrolisado proteico de resíduo de pirarucu, que foi uma dissertação de mestrado da Flávia, uma aluna minha da UFAM, que ela desenvolveu um produto hidrolisado, né? Que é justamente para ser empregado nas rações animais, pode ser empregado em produtos alimentícios para os seres humanos também. Então, esse hidrolisado ele aproveita resíduo
de pescado, do processamento, do beneficiamento do pirarucu, do tambaqui, para a produção de hidrolisado proteico, por exemplo, né? As alterações pós-morte do pirarucu, procedentes tanto da natureza e a qualidade de produtos que foram desenvolvidos a partir desse produto, né? A utilização de embalagem em atmosfera modificada para a conservação de corte de tambaqui de piscicultura. Foi um trabalho de um aluno meu que ele trabalhou com muitas formas de combinações de atmosfera modificada. Só o oxigênio com o nitrogênio, só o nitrogênio com o CO2, os três. Foi mudando, fazendo, e chegamos à conclusão, infelizmente, que somente o pescado acondicionado em vácuo tem uma resposta muito parecida com a ação em atmosfera modificada, em termos de durabilidade. Então, talvez não seja tão necessário, no pescado da Amazônia, empregar mistura de gases, por exemplo, porque o vácuo já é suficiente para dar uma resposta comercial, dando produto de boa qualidade. Bom, também trabalhamos com secagem de corte de pirarucu, né? Salgados procedentes de áreas de reserva ambiental e da piscicultura. Então, nós fizemos aqui trabalhos com o pirarucu, em termos de secagem, para saber qual é a temperatura ideal, o tempo ideal de secagem do pirarucu, por exemplo, né? Isso aí é uma coisa muito importante, comercialmente falando. E tivemos as respostas. Então, foi uma dissertação de mestrado do Claubert, um aluno meu da UFAM também. Bom, o uso da fumaça líquida para a defumação de filés de pirarucu, né, para a natureza. Outro produto que nós desenvolvemos foi um bacon com a ventrecha do pirarucu. Eu mostrei aqui, eu não mostrei o trabalho em si de mestrado, mas eu estou mostrando o produto. Sem querer, eu coloquei aqui do lado. Aí, aqui o defumado e aqui o bacon, que foi desenvolvido com a ventrecha. O defumado é do lombo e o bacon é da ventrecha, do ventre do pirarucu. Bom, os filés de pirarucus procedentes da piscicultura, olha, são peixes pequenos, em torno de 1 metro de comprimento, e que dão filés pequenos também, cerca de 60 a 70 centímetros. Bom, também desenvolvemos o carpaccio e a panceta do pirarucu. A panceta foi o nome que nós demos para o bacon, está aqui. E o carpaccio do pirarucu, foi feito também com o lombo do pirarucu, aqui mostrando. Foi uma tese de doutorado do professor Pedro Roberto. Bom, qualidade de cortes do tambaqui procedente de piscicultura armazenado sob congelamento. Foi um trabalho de uma aluna nossa da UFAM, a Mônica, e que serviu de modelo inicial para os cortes que hoje em dia estão sendo empregados. Esse trabalho foi de 2010, 2011. Eles serviram de corte para o que hoje estão sendo comercializados. Nós fizemos o corte chamado de lombo, costela e a posta. Esses 3 cortes foram padronizados no projeto Aqua Brasil, da Embrapa. E, a partir disso, eles começaram a ser empregados pelas indústrias processadoras de pirarucu, principalmente as de Rondônia. Bom, outros trabalhos, eu estou terminando, viu, professora Elizabeth? Já está no final aqui. Outros trabalhos, aproveitamento de resíduo também, que é o hidrolisado enzimático de resíduos de pescado como atrativo e palatabilizante alimentar para juvenis do tambaqui. Esse é um trabalho importante, por quê? Porque está sendo empregado, né, aquele produto hidrolisado enzimático nas rações para o consumo, na criação de tambaqui, por exemplo. Fizemos também um trabalho com qualidade de cortes de pirarucu defumados a frio e embalados a vácuo. Nós tínhamos descoberto lá que não precisava empregar mistura de gases, né, na embalagem de atmosfera modificada. Então,
fizemos a embalagem a vácuo e tivemos uma resposta muito importante de extensão bem interessante da vida útil quando o pescado for refrigerado. Bom, outro trabalho ainda que eu destaquei aqui foi a qualidade de mince de fish de tambaqui e de matrinchã procedente de piscicultura, porque foi um trabalho que foi feito justamente para aproveitar essas espécies advindas da piscicultura aqui do Amazonas para a alimentação escolar, tanto do tambaqui como do matrinchã. E também, porque eles têm muita espinha, né, no músculo, então esse processo de elaboração de mince de fish vai facilitar o consumo pelas crianças na alimentação escolar, porque há uma quebra das espinhas, então ele fica um produto como se fosse uma carne moída. Certo? E, finalmente, nós temos aqui, que foi uma dissertação de um aluno nosso, o Andreoni, que é do curso de pós-graduação de aquicultura, da Newton Lins com o INPA, que foi o desenvolvimento de snacks com incorporação de concentrado proteico de pescado, obtido a partir de subprodutos de tambaqui. Porque aqui no Amazonas, o consumidor tem o costume de adquirir a banda de tambaqui sem espinha, aquelas espinhas em Y que existe no músculo do tambaqui. Então, eles tiram aquela fileira de espinhas em Y. E, junto com quando vai tirar essa fileira de espinhas, vem junto muita carne. E essa carne, normalmente, eles usam para fazer produtos diversos. E nós aproveitamos para fazer biscoitos, né? Snacks, né? Ou seja, são biscoitos enriquecidos, né? Com esse resíduo da retirada de espinha da banda de tambaqui, nós fizemos um concentrado proteico de pescado, justamente para entrar na formulação do biscoito, para enriquecer de proteína, porque o biscoito não tem quase proteína, né? O biscoito é puro carboidrato, né? Então, aquele biscoito de maisena tem um pouco de proteína? Tem, porque ele é feito de maisena, a maisena é do milho, o milho tem um pouquinho. Mas além de ser proteína de origem vegetal, que é mais pobre do que a proteína do pescado, é pouco quantidade de proteína. Então, nós podemos enriquecer aquele produto. Ao invés daquele biscoito ter 1% de proteína, você pode transformar aquele biscoito tendo 10% de proteína, né? É um biscoito enriquecido que vai melhorar a alimentação infantil. Bom, também nós temos aqui algumas fotos de trabalhos que foram feitos aqui por alunas minhas do curso de gastronomia que empregaram os cortes que nós fazemos aqui de tambaqui, por exemplo, para fazer esses pratos gastronômicos. Olha, uma delícia para os olhos, né? Vocês estão vendo aqui, né? O carré, por exemplo, o carré. Bom, e também fizeram produtos gastronômicos a partir do pirarucu. Então, o pirarucu, o resíduo do pirarucu dá esses empadões, né? Suflês, etc. Bom, eu acho que já estourei o tempo, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos e fico à disposição aqui nessa última foto que eu tirei lá em São Gabriel da Cachoeira. A gente pensa que no Amazonas não tem montanha, né? Olha a Bela Adormecida. Bom, então lá eu estou colocando aqui o meu e-mail à disposição de vocês e qualquer dúvida, alguma pergunta que queiram fazer que não der tempo aqui, vocês podem mandar para o meu e-mail que eu tentarei responder para vocês posteriormente, tá bom? Pronto, professora Elizabeth, estou à disposição para... Obrigada, professor. Passou só 10 minutinhos do combinado. Já está melhorando. Na próxima, ele vai se comportar direitinho. Obrigada, professor. É uma palestra sempre muito agradável, cheia de fotos deliciosas, e de tanto conhecimento, de tantas coisas importantes para o setor, né? Essa é uma oportunidade muito boa para que os alunos, para as pessoas que estão assistindo, conheçam um pouco desse trabalho do INPA.
sempre falo, a gente precisa divulgar mais, e essa é uma oportunidade de a gente estar aqui, né, divulgando o trabalho que tem sido feito junto com os alunos. Então, eu considero extremamente importante aquilo que acontece depois, né, da criação, depois da captura. É extremamente importante que a gente saiba do que pode ser feito, que não é só, embora o Estado do Amazonas, em particular, ele tem essa cultura do alimento in natura, né, de consumir o alimento sem ser industrializado, sem ter sido feito alguma tecnologia em cima, mas considero extremamente importante que essas inúmeras opções para a indústria, para o comércio, para o desenvolvimento da Amazônia com as nossas espécies nativas. Então, do meu ponto de vista, foi extremamente proveitosa essas informações. Nós temos aqui alguns elogios, professor, obviamente, pessoas dizendo da palestra maravilhosa, a Dariane falando da saudade que tem, agradecendo, são alunos da Unesp, hoje conhecendo mais os trabalhos do INPA. Obrigada, Dariane, sempre muito bem-vindo a todos vocês de outros estados, de outras instituições, né? Conhecer um pouco da nossa realidade aqui na região norte e o nosso trabalho aqui na instituição, no INPA. Temos uma pergunta do Elisandro Cardoso Costa da Silva, que pergunta o seguinte: o senhor acha que os casos da doença de RAF vieram para fazer com que o mercado tenha uma maior exigência de rastreabilidade e qualidade de armazenamento dos pescados, tanto da pesca quanto da aquicultura? Poderia responder. Bom, na verdade, essa não sei se for surto, né? Você pode chamar que é um surto de rabdomiólise, ele não tem a ver muito com a qualidade do pescado. Na realidade, o pescado que provoca rabdomiólise, ele é um pescado da natureza que consumiu algum alimento ali que transformou na sua própria organismo em uma toxina que vai causar rabdomiólise, quer dizer, não tem muito a ver com a qualidade do pescado, ou seja, com a conservação em gelo ou com o congelamento, entendeu? Quer dizer, é um tipo de ação que tem que ser feita, mas que não depende da conservação posterior da captura, entendeu? É um tipo de ação anterior, é quando o peixe está vivo ainda, quer dizer, o que aconteceu para causar essa doença, as ações tecnológicas posteriores à captura não vão influenciar no surto, no aparecimento da doença, infelizmente. É uma questão a ser abordada no habitat e não após a captura do pescado, porque não é um processo de decomposição, como eu apontei ali, né? Não entra nada daquilo. Ele é uma toxina que se forma quando o pescado está vivo ainda, lá no habitat natural. Tanto que ele é provocado pelo consumo, né, de alguma que não é conhecido ainda a origem dessa toxina, mas é o consumo na natureza, né? A ração animal, por exemplo, no cultivo, na criação, na piscicultura em si, nos processos de manejo da aquicultura, o pescado da aquicultura não tem sido notificado como sendo causador dessa doença. Obrigada, professor. O Vinícius Schneider diz: palestra excelente, parabéns a todos envolvidos. Bom, eu estou envolvida, agradeço, Vinícius, professor também, Rogério, com certeza. Eu também coloquei aqui no chat para todos vocês que quiserem ter acesso a essa cartilha que o professor Rogério apresentou. Ele está aqui no chat, vocês podem acessar o endereço que é no nosso programa de pós-graduação. Aliás, lá nós temos algumas outras cartilhas extremamente interessantes, né, que estão em acesso total
para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouquinho o nosso trabalho, conhecer as espécies nativas. Então, acredito que seja extremamente importante, né, esse acesso. O Rogério Nacaute também agradecendo, a Ana Carolina também. Sim, a cartilha é uma novidade, é algo que acessa e faz com que popularize todo esse conhecimento que o professor Rogério acabou de expor. Então, eu considero esses pequenos instrumentos extremamente importantes, e hoje, que bom que a CAPES valoriza esse tipo de iniciativa, porque a sociedade não vai ter acesso a todos aqueles papers que ele colocou. Ela vai ter acesso a um pequeno material sintético e com informações extremamente importantes, tá? É isso aí, o pessoal está colocando o local. Queria fazer uma pergunta para o professor Rogério, ver se ele pode fornecer alguma informação já prevendo. A gente tem trabalhado muito com bioflocos, né? E a gente sabe que os peixes produzidos em bioflocos têm altíssima qualidade em termos de saúde, em termos de qualidade para a saúde do animal. O senhor acredita, no caso de que se fizesse um experimento, seria possível a gente avaliar, através dos estudos pós-colheita, a qualidade e também o tempo de prateleira desse pescado? De repente, eu assistindo, eu achei que é uma pergunta que a gente deveria fazer, e eu queria ouvir a sua opinião, né, com relação a isso, até porque nós temos projetos em comum, e que eu pensei em tudo isso, como a gente poderia colocar tecnologias sustentáveis, alta tecnologia, associando à qualidade do pescado. Bom, eu agradeço, inclusive, a indicação, né? Como já aconteceu anteriormente, eu acho que foi numa palestra que nós fizemos num workshop lá na UFAM, eu não sei se foi de Tambaqui ou de Matrinchã, que a professora Elizabeth estava participando também, e dessa conversa assim, saíram alguns projetos, né? Saiu aquele trabalho do Everton, que eu mostrei aí, da qualidade do tambaqui, dos supermercados e das feiras, saiu o emprego do hidrolisado na alimentação, na ração do tambaqui, e agora realmente é um trabalho que pode ser feito, é interessantíssimo que seja feito esse trabalho de avaliação da qualidade, se há uma diferença de qualidade do pescado criado nos tanques viveiros na forma tradicional ou os que são criados pelo sistema de BFT. A gente podia fazer um trabalho assim. Com certeza, é muito interessante que se faça um trabalho para ver se tem diferença de qualidade no produto final, digamos, em termos de qualidade, como nós avaliamos, qualidade sensorial, qualidade microbiológica, até porque, como é um habitat em que se empregam micro-organismos, né, para desenvolver a alimentação, talvez pode ter alguma influência ou não. A gente vai verificar isso avaliando a qualidade microbiológica desse produto, realmente. É interessantíssimo esse trabalho. Eu topo fazer um trabalho nesse sentido. Sim, estamos por aqui. Pode sugerir a um dos seus alunos, eu considero uma ideia bem bacana para a gente poder ver outras vertentes dentro da piscicultura, né? Como nós já estamos, aqui já são 15h19, horário local de Manaus, acredito que tenham, obviamente, pessoas de fora. Eu vou encerrar, então, essa apresentação, agradecendo ao professor Rogério essa excelente palestra, extremamente produtiva, extremamente informativa e, obviamente, encantadora, porque a gente trata aí, o professor Rogério mostrou muitas coisas interessantes em termos do produto final, e isso é muito bom. E a gente vê, para mim, eu não sabia, desconhecia, que a questão dos cortes hoje, que são vendidos, eu não sabia que veio de uma dissertação, e que bacana, né? A gente tem que expor isso para a sociedade,
porque muitas das vezes, e aqui é um desabafo, os pesquisadores, a pesquisa em si, ela é muito assim criticada, como se não tivesse contribuindo com o interesse da sociedade, no sentido de que as informações elas devem chegar e a gente, sabendo de mais essa informação, professor, eu acredito que a gente tem que divulgar, a gente tem que colocar isso e levar isso para a sociedade, colocar isso para o público. Então, eu vejo que todos esses canais de comunicação, e a gente até, de alguma maneira, a pandemia prejudicou, não, no meu ponto de vista, todos os eventos que estão sendo feitos durante esse período de crise, de pandemia, de situação mundial, ela, de alguma maneira, ela tem proporcionado acesso ao conhecimento para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, agradecendo mais uma vez, agradeço sua participação, espero, então, que todos vocês possam, amanhã, a partir de 8h30, horário Manaus, né? Que aqui é 1 hora a menos do horário de Brasília, vocês estejam ligados no YouTube, é só olhar a informação, ela se encontra na página de inscrição do evento, que nós estaremos com uma transmissão ao vivo sobre a Tenda da Ciência, onde nós vamos mostrar todos os trabalhos. Aqui o professor Rogério também vai estar presente, e vários outros colegas, e depois, em seguida, nós estaremos com uma atividade chamada Portas Abertas, mostrando e conversando com o público sobre as atividades de pesquisa desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa nos laboratórios de nutrição e de fisiologia aplicada à piscicultura. Então, agradeço, muito obrigada a todos, uma boa tarde, e obrigada, professor Rogério, mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Camila, um abraço para você, estou vendo aí. Clara Amélia, desculpa, Clara Amélia. Que bom, Clara. Um abraço, apareça aqui. O Jefferson, então, nós podemos encerrar. Obrigada. Estou saindo. Boa tarde, boa tarde. Tem uma tenda da ciência para arrumar aqui.